pessoal, nós vamos começar agora a estudar o assunto que é termoquímica, que vai ser o nosso conteúdo agora do segundo semestre, tá? O terceiro período. Eu vou falar para vocês um pouquinho do conceito, explicar aonde que nós encontramos a termoquímica e depois a gente vai dando continuidade, tá certo? O que é termoquímica? Termoquímica é o ramo da fisicoquímica que estuda as reações químicas e os processos físicos que envolvem trocas de calor. Então, basicamente, resumindo, é todo o processo onde eu tenho a absorção ou liberação de calor dentro de um processo ali de reação química, ele é estudado pela termoquímica, tá? Essas reações e processos, elas são extremamente importantes para a nossa vida no planeta e também são muito frequentes no nosso cotidiano, tá certo? Então, inicialmente, eu trouxe para vocês falando um pouco sobre o poder calórico dos alimentos. Aí vocês vão já entender o porquê que eu coloquei essa imagem, tá? Porque tudo diz respeito à quantidade de energia que os alimentos também têm, tá? Que vai ser processado no nosso organismo. Aí o que acontece? Quando nós temos uma dieta balanceada, a quantidade de energia contida nos alimentos ingeridos, ela deve ser igual à necessária para a manutenção do nosso organismo, tá? Portanto, os alimentos, eles são fontes de energia necessária para manter os processos vitais. A manutenção da temperatura corpórea, os movimentos musculares, a produção de novas células. Se nós ingerirmos uma quantidade de alimento superior à necessária, o excesso será transformado em tecido adiposo, ou seja, gordura. Professora, mas o que isso tem a ver com a termoquímica? Tem a ver com a questão da quantidade de energia. Ou seja, a termoquímica ela vai estudar essa quantidade de energia, que é absorvida ou que é cedida. Só que no nosso caso, dentro dos processos químicos, ou seja, dentro das reações químicas, tá? Poder calórico dos alimentos. Os valores energéticos dos alimentos, eles são estimados em função das suas porcentagens em carboidratos, proteínas e gorduras. Por isso eu coloquei para vocês aqui a imagem dessa carne muito suculenta, mais a toscana, tá? Que são as gorduras. Também coloquei para vocês a imagem das proteínas e a quantidade aqui do teor, do poder calórico desses alimentos. Os carboidratos também, tá? Aí vocês poderiam me perguntar, mas professora, como que eu vou medir a quantidade de caloria? Uma das maneiras de determinar a quantidade de energia, ou seja, a quantidade de caloria presente em um alimento, vai consistir no emprego de uma aparelhagem denominada calorímetro. Ele mede a quantidade de calor liberada na queima de uma amostra de alimento, tá? Então, esse aqui ele é o calorímetro. Como é que ele é formado? Eu tenho aqui um agitador, terminais elétricos da ignição da amostra, um termômetro, esse aqui é o recipiente, né, que ele é termicamente isolado, uma câmara de reação, água e aqui dentro eu tenho a minha amostra, tá? O que vai acontecer? A amostra ela é colocada em uma câmara com oxigênio, que eu já mostrei para vocês aí, que é chamada de câmara de combustão. E através de uma descarga elétrica provocada por sua ignição, o calor liberado na combustão ele é absorvido pela água contida no calorímetro, a qual sofre aumento de temperatura. Então, conhecendo o aumento, a variação da temperatura e a massa da água, nós podemos calcular a quantidade de energia liberada na queima da amostra do alimento, certo? Uma das unidades mais comuns de medida da quantidade de energia é a caloria, que a gente chama de cal, tá? Um cal é a quantidade de calor necessária para elevar 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água. O Sistema Internacional, gente, de Unidades, ele recomenda que se utilize o joule ou o quilojoule como unidade de medida da energia liberada ou absorvida em uma dada reação, tá? Ou seja, 1 cal equivale a 4,18 joule ou 1 quilojoule equivale a 4,18 1 quilocal equivale a 4,18 kJ, tá certo? Eu posso calcular essa quantidade de calor. Se aparecer algum problema para mim, alguma questão
e ele me der a massa, ele me der o calor específico, ele me der a variação da temperatura, eu posso saber a quantidade de caloria que aquele determinado material ele tem, tá? Que é o que a gente chama de valor energético de um material, que é Q igual a M vezes C vezes ΔT. Mas na próxima aula eu vou trabalhar melhor isso aqui, essa parte, tá? E fazer também os exercícios para a gente já ir vendo essa aplicação. No mais é isso, até a próxima!